e aqui no nosso estúdio a gente recebe, olha só, a Aline, a mãe da Sofia. Muito obrigada, Aline, você em meio a todo esse processo ainda de dor, participando aqui com a gente, mas existe um propósito, como você bem disse, que justiça seja feita e você vai lutar até o final. Muito obrigada pela sua presença, conte com a gente. A gente também recebe aqui o avô da Sofia, o senhor José Augusto também, que estava ali no momento em que tudo aconteceu. O Rusley, que é especialista em segurança pública, vai fazer para a gente também uma análise de como essa região, se realmente é muito complexa, para a gente ficar toda semana noticiando esses ataques e espera chegar a esse ponto. É de doer o nosso coração. Obrigada, Rusley, pela sua presença. Seu José Augusto, conta pra gente o que aconteceu nessa tarde de sábado. Foi o pior dia da minha vida. Na hora que eu vi a minha filha vindo em minha direção, passou pela minha cabeça qualquer um, porque qualquer pessoa, mas na hora que eu vi, era minha filha gritando, socorro, mataram a minha filha. Aquilo, o mundo caiu na minha cabeça. Eu vou pedir só um minutinho para a Aline emprestar o microfone dela para o senhor. Ah, tá, era só aproximar, perdão. Vai, pode continuar, seu José. Sim, aí como eu estou falando, naquele momento o mundo caiu sobre minha cabeça. Eu esperava qualquer pessoa, qualquer um, vindo na minha direção, gritando, mas era minha filha, era a Aline gritando, socorro, socorro, mataram a minha filha. Isso não pode continuar, gente. Até quando as mães vão gritar por socorro? Até quando os pais vão ter que ver a cena que eu vi, uma cena deplorável? No Dia dos Pais, véspera do Dia dos Pais, ninguém merece. Esse foi o meu presente. Aline, no momento em que você estava entendendo o que estava acontecendo, você chegou a entender o que estava acontecendo? Deu tempo de processar ou não? Já foi logo de imediato? Foi logo de imediato. Na hora que eu virei a esquina da casa do meu pai, quando a gente virou a esquina, faltava menos de, eu acho que 10 segundos para a gente chegar. A gente já começou a ouvir alguns tiros. Mas quando a gente ouviu o tiro, minha filha já tinha gritado dentro do carro. Aí ela falou, ai, quando meu esposo olhou para o lado, a minha filha já estava caída. Ela caiu na hora e ela levantou. Ela caiu. E aí ela levantou, eu falei, foi um susto. Mas quando ela levantou, aí ela olhou pra minha cara assim, e já caiu de novo. E eu falei, minha filha morreu. Foi aí que eu vi, porque foi no peito. E aí que eu vi que eu saí correndo. Aí o tiro tava cantando, bala pra tudo quanto é lado. E eu saí correndo, pedindo socorro, 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 socorro. Meu esposo tirou força da onde não tinha. E ainda arrancou com o carro e foi. Minha irmã estava passando na hora, chegando em casa, ela entrou dentro do carro e eles seguiram para o hospital quando ele estava na próxima esquina. Para você ter ideia, olha o que a gente ainda teve que enfrentar. Outros bandidos, ou não sei se era o mesmo, porque a gente não viu, eu só ouvi os tiros, eu não vi ninguém. Eu só ouvi. Quando eu já ouvi, minha filha já tinha sido atingida. E quando ele estava na próxima esquina para socorrer, a minha filha já estava morta dentro do carro. Eu vi que ela morreu. Mais bandidos, você tem noção do que eu estou te falando? Que mais bandidos cercaram o carro do meu esposo com a minha irmã e minha filha morta dentro do carro. Apontaram a arma para ele. Ia dar tiro. Meu marido pediu por socorro. Ele levantou as mãos e ele clamou por socorro. Eu não sei se eles desnortearam, e eu sei que meu marido conseguiu. Eles ainda cercaram meu marido com a minha filha morta. Gente, até quando? Olha, Roberta, Deus está usando a minha dor. Deus escolheu eu. As pessoas acham que eu estou forte. Eu não estou forte. Mas se Deus me escolheu, Aline, Deus levou a minha Sofia. Tem um propósito, eu entendi que tem um propósito. Então, eu vou ser voz. Roberto, eu vou ser voz. Aonde que Deus me levar, eu vou ser voz. Para que não mais mães chorem e passem o que eu estou passando. Porque essa dor eu não quero nem para o pior inimigo, mesmo eu não tendo inimigos. Mas eu não quero para o meu pior inimigo, eu não quero essa dor que eu estou passando.
Você presenciar a filha que você gerou, que você cuidou, que você zelou. A minha filha era maravilhosa. Quem conhece ela sabe. Ela era maravilhosa. Eu gerei ela. Eu olhar para trás, a minha princesa. E a minha filha... caída. É forte. É um relato real e que está aqui do nosso lado. E esse não é um caso isolado, essa não é uma história... né, Rusley? Aconteceu. Há quanto tempo que a gente... eu me lembro do caso da pequena Alice, sim, da mesma região ali também, sim, da Grande Santa Rita. Um outro caso que eu também ficou muito marcado para mim foi o da Kemily, uma criancinha também de 9 anos. E como dói falar de morte de criança. Se já é dolorido para uma mãe, agora imagine isso, gente, dessa maneira, de uma maneira tão trágica. Rusley, não dava para se antecipar? Boa tarde, Roberta. Boa Nossos tarde. sentimentos, a Aline, o Sr. José. Certamente é um momento de muita dor, né? E dar essa voz é importante. Mas, de fato, Roberta, dava sim. Na verdade, quando o Estado já assume de que existem facções que estão em conflito por territórios e de que isso é corriqueiro, o Estado já perdeu a sua presença. E essa é a grande realidade daquela região, né? A gente chama de baixada ali, né? Então, aquela região, não apenas aquela, mas tantas outras que nós temos, seja em Vila Velha ou em outros locais aqui do estado do Espírito Santo, são regiões que já têm conflito constante. Nós já sabemos de que os criminosos que lá estão em busca de território e de avanço territorial. Então, dava sim para se antecipar com a presença policial constante, porque, perceba, Roberta, não dá para a gente simplesmente falar que o Estado vai começar a agir a partir de agora. O Estado não deveria permitir que esses criminosos estivessem armados e que estivessem em conflito, como você bem disse, no início do dia, né? Na luz do dia. Então, é lastimável a gente ver uma situação dessa e a gente precisa, sim, de fato, de vozes, mas a gente precisa de políticas de segurança pública que sejam eficazes e constantes, Roberta, constantes. E aproveitando, então, esse gancho, vamos ver, então, o que disse o secretário de Segurança Pública aqui do nosso estado? Vamos ver. A gente enfrenta uma guerra todos os dias e grupos criminosos que disputam pontos de venda de droga. E esses pontos de venda de droga são extremamente lucrativos e esses grupos causam o terror para a sociedade, realmente não dão nenhum valor à vida humana, não dão nenhum valor à vida da Sofia, da Andressa, das crianças que foram atingidas, mas as forças de segurança têm agido forte, como foi também, quando a gente também enfrentou uma crise lá em Vila Velha, na região 5, lá em Terra Vermelha, também fizemos também uma força-tarefa, tanto de captura de indivíduos, resolutividade dessas investigações, mas também de presença, uma presença forte das forças de segurança, inclusive com o nosso batalhão de missões especiais, batalhão de ações com cães, e isso é fundamental. O que a senhora achou dessa fala, Aline? Você vê essa presença? Não. Eu moro ali desde quando eu nasci, 31 anos. E eu vejo o policiamento passando ali na rua do meu pai. Eu morava ali, agora eu não moro mais. Eu vejo passando quando acontece um tiroteio, quando alguém morre, quando algum inocente morre, porque eles entram em guerra, mas eles não se matam. Eles matam só inocentes. Quando acontece isso, a gente vê passando na principal. Quando a reportagem está lá, eles passam. Mas no dia a dia, gente, dá para contar nos dedos quantas vezes as polícias passam lá. Não passa. A gente que está vivendo, a gente sabe, eles não passam. Eles não passam. Até para a gente precisar deles quando acontece algo, é uma demora. Agora, o Rusley, pelas minhas contas, são 16 bairros. A gente viu bem as imagens aéreas aí. É complexa essa região, porque assim, quando a gente fala às vezes de uma comunidade que é um morro e que tem becos e que tem vielas e que quando um chega lá embaixo a informação já está chegando lá em cima e às vezes isso dificulta o trabalho da polícia. É complexo entrar ali nessa região ali de Santa Rita? É claro, Roberta, que existem, né, uma certa complexidade ali, mas essa complexidade de impedir o acesso policial, não. Tanto que os policiais, eles ingressam ali normalmente. A questão é mais
mais uma ideia de gestão, porque a polícia ela consegue entrar ali. Um lugar um pouco mais complexo que nós temos é Sagrada Família e Cobi de Cima, que de fato são regiões que têm, né, são mais altas, né, não são tão planas. Agora, a região de Santa Rita ali, que a gente chama de Baixada, aquela região ali, existem de fato algumas vielas, e se existem vielas, a gente também precisa de uma estruturação, seja com motopatrulhas, sejam com atuação constante. Isso não deve impedir a atuação da polícia, porque aquilo ali é um território do Estado. E por ser um território do Estado, nada, mesmo, Roberta, que eu dissesse para você, Roberta, aquela região é complexa de entrar. Mesmo que se eu falasse isso, Roberta, isso não é uma justificativa dentro das políticas de segurança pública para uma atuação eficaz do Estado, para uma atuação eficaz do município. É preciso que nós refaçamos a nossa política para que, de fato, a polícia, a guarda municipal estejam nesses espaços de maneira constante. E ali, respondendo objetivamente, não tem uma complexidade para a atuação da polícia direta, embora a esses grupos que lá estejam, Roberta, estejam sim muito bem armados, e aí sim pode colocar em risco a vida do policial, e por isso precisa de, em alguns momentos, uma operação maior. Por isso que não adianta, Roberta, a polícia apenas ir e sair, fazer operações pontuais quando acontece casos como esse. A polícia precisa estar constante, o patrulhamento precisa ser diário, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Os totens de segurança, por que não colocar um totem de segurança ali dentro daquela comunidade, dentro daquela região, para que de fato nós tenhamos uma efetividade da atuação policial, não coloque em risco totalmente o policial, mas que nós tenhamos informações e uma capacidade de uma pronta resposta, Roberta. Seu José Augusto, o senhor que, né, perto aqui da realidade da sua filha, é um morador mais antigo, de toda a sua experiência, de toda a sua vivência, a violência vem cada dia se tornando pior ali na região? Vem cada dia se tornando pior. A fala do secretário é muito bonita. Eu gostei de ver. É uma teoria, mas quem vive lá dentro somos nós. Infelizmente, falar é muito simples. A pessoa chegar e fazer uma teoria. A região que eles falam, nossa região 3, região 5, é muito fácil fazer uma teoria de tudo que está acontecendo lá dentro. Mas, na prática, quem vive lá dentro somos nós. Quem ouve os tiros somos nós. Infelizmente, ele só ouve áudios. Ele só vê comentários. Mas quem está lá dentro sofre na carne. Até quando nós vamos perder as nossas famílias para essa guerra? O senhor tinha medo disso acontecer? Olha, imaginar que aconteceria com a minha família, nunca imaginei. Porque quando a gente vê as outras pessoas passando, a gente nunca acha que vai acontecer com a nossa família. Mas eu ouço todo dia, mas aconteceu com a minha família. E isso nós não podemos admitir. Secretário, a sua fala está muito bonita, mas, infelizmente, não é suficiente. O Estado tem que estar presente. O Estado tem que estar ali dentro do nosso bairro, presente. Não é só depois que acontece, porque na hora do tiroteio você não vê ninguém, não vê um carro de polícia, não vê ninguém. Depois é polícia para todo lado, guarda municipal, só falta até a cavalaria lá dentro, porque nós estamos refém. Inclusive, nós convidamos, viu, o secretário de Segurança, o Leonardo Damasceno, para participar desse programa aqui no Fala Espírito Santo, ficar frente a frente com essa família. Só que a assessoria nos retornou informando que ele tinha uma agenda oficial em Manaus. Então, nós usamos, né, a fala dele, que foi concedida hoje de manhã, em entrevista para o nosso jornalismo. E no mês passado, a gente noticiou também a morte de um trabalhador, né? Uma outra família que hoje sofre também com essa violência. No mês passado, a gente falou da morte de um prestador de serviço, o Luciano, gente. Ele estava fazendo um trabalho, pensa, né, no momento do trabalho, mexendo na fiação, prestando serviço para a EDP, e ele foi também atingido. Né? Mais uma família. Ou seja, a gente vem noticiando,
né? Como a gente bem disse, Rusley, o que falta? Não dava para se antecipar? O que precisaria para a gente não ver daqui a um mês de novo outras vidas interrompidas? Roberta, eu vou falar assim, com muita sinceridade, como a gente sempre vem tratando aqui, todas as vezes que nós estamos no Fala Espírito Santo. Falta atitude, né? Porque as políticas de segurança pública, elas existem, né? O que nós precisamos se nós estamos identificando que existem grupos faccionados que estão tendo armas de fogo, é preciso que nós identifiquemos como essas armas estão entrando no território capixaba, como elas estão chegando dentro dessas regiões, quem são essas pessoas e, a partir disso, prender esses elementos. Então, não é só também a presença policial constante. É preciso que exista um programa de inteligência, de integração. De fato, Roberto, o Estado do Espírito Santo tem avançado, sim, no que diz respeito à segurança pública. Os nossos índices têm melhorado, mas isso não basta, porque mesmo que apenas uma vida fosse ceifada, isso significaria que ainda estamos errando. Então, é preciso que nós tenhamos políticas adequadas de presença. E, de novo, Roberta, um Estado presente não é aquele que se faz somente no momento da dor. O Estado presente precisa ser constante. É preciso que nós tenhamos, de fato, companhias dentro dessas regiões, que nós tenhamos vídeo monitoramento dentro dessas regiões, que a população entenda o trabalho da polícia, principalmente nesse momento. Isso é um ponto importante, Roberta, porque a população precisa apoiar a polícia, denunciar estes indivíduos, para que a polícia possa identificá-los e prendê-los. Então, não é uma ação isolada, é verdade, do Estado, e aqui quando eu digo Estado também estou colocando o município, mas é uma integração da sociedade com a polícia, com os órgãos oficiais, para que essa população que lá reside, que a maioria é uma população de bem, que ela seja protegida e respeitada, com operações constantes, mas não basta operações constantes, precisa de uma atuação constante, todos os dias. A polícia precisa estar lá. É preciso que nós tenhamos, como nós falamos muito, de um policiamento de proximidade, um policiamento comunitário, o que o nosso Estado ainda não tem. Embora se possa usar algumas vezes esse nome, nós estamos ainda muito distantes dessa realidade. Tem muitos comentários aqui no nosso WhatsApp, os telespectadores solidarizando com a dor da Aline, de toda a família. Oi, Roberta, Santa Rita está em luto. Aline, estamos em oração por toda a sua família. Infelizmente, estamos vivendo dias terríveis em Santa Rita. Esse é o relato de uma telespectadora. Outra pessoa traz aqui, teremos hoje às 17 horas uma passeata, um protesto pacífico em Santa Rita, saindo da praça do bairro. No mínimo, esperamos o governador, um representante do Estado vindo a apoio. Outro relato, oi, Roberta, estamos todos de luto junto com esta família, que Deus o conforte. Boa tarde, sou a Josiane de Sotelândia, eu fui criada em Santa Rita até meus 12 anos, eu saí de lá em 94, eu amava morar lá. Hoje eu vejo isso, meu coração entristece, meus parentes têm comércio por lá, ficamos todos muito preocupados. É essa a realidade, quantas famílias precisam sair, mas essas são as que têm condições. E as que não têm? Pensa, né? Quais foram os sonhos que a Sofia deixou para trás, Aline? O que mais... um dos inúmeros, né? Mas o mais recente da minha filha, Roberta, o sonho dela era trabalhar. Minha filha era esforçada, educada, ela era tudo e mais um pouco. Ela, há mais ou menos quando ela completou 15 anos, ela ficou louca. Mãe, me coloca no menor aprendiz. Mãe, vamos colocar currículo. Vamos... Essa semana passada, a gente intensificou ela. Eu falei, não, minha filha, eu vou conseguir um serviço para você. Ela queria trabalhar, sabe? Ela tinha muitos sonhos. Ela queria ser independente, trabalhar, fazer as coisas dela. E aí a gente colocou um currículo, ela fez uma entrevista na quarta-feira. E aí, até segunda-feira, que é hoje, a gente ia ter uma resposta. E agora, não tem mais trabalho. Ela sonhava, ela sempre falava, mãe, eu quero ser engenheira mecânica, eu quero mexer em carro, eu quero fazer alguma coisa, eu gosto de carro igual meu pai, eu gosto. Ela gostava, a gente estava ensinando ela lá
no espaço vago que tem no bairro, a dirigir. Ela falou, quando eu fizer 18 anos, eu vou começar a dirigir. Ela era cheia de sonhos. Roberta, a minha filha era uma princesa, cheia. Eu tinha tantos planos com a minha filha. Eu tinha tantos planos, eu falava todos os dias para ela que eu amava ela. A minha filha morreu, mas ela morreu sabendo quanto a minha filha era amada. Eu fiz de tudo que eu podia, eu tirava de mim. Roberta, minha filha era impecável, o cabelo dela era lindo, ela era linda. Eu tirava de mim, o meu marido tirava dele para dar para elas, para minhas duas filhas. A Sofia era perfeita. Olha, que menina, quem conheceu ela sabe. Ela era sonhadora demais, uma menina maravilhosa. E por um segundo, por enquanto que eu fechei o olho e abri, Roberta, a minha filha morreu. Todos esses planos, todos, eu poderia sentar aqui com você e ficar a tarde toda falando dos sonhos da minha filha. Mas por um segundo, quando a gente escutou o tiro, já tinha atingido minha filha. E todos esses projetos, os projetos que ela tinha, os projetos que eu e o meu esposo tinha para minha filha, caiu. E não tem palavras assim que eu posso falar, sabe? Do sentimento que eu tô tendo, que meu esposo está tendo. É um vazio que eu nunca mais eu vou esquecer aquela cena. Gente, uma mãe ver um filho ser morto na sua frente e você não poder fazer nada, é desesperador. Quem também teve os sonhos interrompidos, né? Uma outra família que chora hoje, também sofre por conta dessa violência, é a família também da manicure Andressa. A mãe dela conversou com a nossa equipe, olha só. Na hora que eu escutei o tiro, e coração de mãe não se engana, eu senti o tiro que minha filha levou no peito, eu senti dentro de mim, no meu. O tiro que ela levou no peito dela, doeu no meu. Na hora eu gritei e falei, minha filha. Muito obrigada também pelo seu depoimento, dona Maria Luísa. Fica aqui os nossos sentimentos, porque a gente está falando de uma mãe também que deixa 4 filhos. Imagina como é que fica para essa família recomeçar. E para vocês, já conseguem imaginar um recomeço? O que vocês esperam? Eu não sei como que eu vou recomeçar, eu não sei como que eu vou entrar dentro da minha casa, eu ainda não fui lá. E ver o cantinho da minha filha. Hoje eu estava conversando com uma amiga e eu falei que quem me conhece sabe. A minha rotina, Roberta, eu não tinha rotina. A minha rotina era a rotina das minhas filhas e do meu esposo. Eu servia a elas durante 15 anos, Deus me deu a Sofia e eu sempre servi a minha casa. Eu fiz de tudo pelas minhas filhas, quem me conhece sabe. Agora que a gente mudou para Cariacica, a escola dela, sem brincadeira, ficava a 200 metros da minha casa. Eu levava ela de carro para minha filha não precisar subir o morro. Eu buscava ela na escola. Quem me conhece sabe, eu fazia de tudo pela minha filha. E assim, a minha briga toda hoje é... Mais uma vez eu vou dizer, diante da minha dor, eu preciso fazer justiça. Deus me levantou para ser voz de alguma forma, Roberta. E assim, o que eu queria mesmo hoje falar com você, se eu estou brigando por justiça pela minha filha, eu gostaria muito que o nosso governador, o nosso secretário, o nosso prefeito, porque eu levantei tanto mutirão, a gente votou, a gente teve voz dentro de Santa Rita, em prol do Casagrande. Eu não estou aqui para julgar o Casagrande, mas ele é uma voz, é uma pessoa que vai poder ajudar a minha família, uma mãe que chora. O que eu queria muito pedir, eu gostaria de pedir para o Casagrande. Casagrande, eu sei que o senhor tem filhos. Nosso prefeito Arnaldinho, eu fui uma pessoa que levantou, sabe? A gente estava ali sempre em prol do Arnaldinho, que é o nosso prefeito. Vocês têm filhos. E hoje é uma mãe que clama por socorro. Eu não posso fazer nada. Eu só tenho uma voz. E o que eu venho pedir neste momento é que olhe. Quantas Sofias, quantas Andresa, quantos Luciano precisa ainda morrer lá em Santa Rita?
E naqueles bairros vizinhos, para que uma unidade, como o nosso amigo que está aqui falou, coloca uma unidade ali de segurança dentro de Santa Rita, porque você colocar um carro móvel lá na principal de Santa Rita não adianta. Não adianta, reforça os armamentos da polícia, né? Se talvez os bandidos estão mais armados do que uma viatura da polícia, reforça, bota quantas polícias, quantos armamentos for necessário, quantos policiais for necessário, mas faz alguma coisa. Você sabe por quê? Porque a gente está lutando por isso há muito tempo. Eu já vi, Roberta, pessoas passando ensanguentadas na minha rua, pessoas saindo baleadas. E informações preliminares, Aline, dão conta de que teriam sido 2 menores autor desses disparos. Como é que você se sente ouvindo, recebendo essa informação? Pensa, menores envolvidos no mundo do crime e ainda tirando a vida de pessoas inocentes. Menores que poderia ser meu filho, da idade, não sei, da minha filha. Menores, gente. Ali no bairro não tem nem infraestrutura. Não tem um centro de apoio para menores, para crianças, para adolescentes, não tem nada. Nada que vá chamar mais a atenção desses menores do que o tráfico. Porque falta projeto, então? Falta projeto, a rua. Gente, o que é aquilo? Começaram uma obra e não terminaram. Então, ali, eu acredito que muitos menores como esses que tiraram a vida da minha filhinha, eles entram para o crime deslumbrado com o dinheiro, com mulher, com alguma coisa, porque não tem como. Mas se o nosso governo, a nossa prefeitura, sabe, olhar melhor e ser mais atrativo do que o tráfico de drogas, que rende dinheiro, que rende poder, entrar com algo maior, sabe, para que os jovens sintam prazer. Não, eu vou fazer porque eu vou ser alguém. Não, mas o traficante está lá, ele está resgatando. Ele está resgatando e está tendo mais voz do que o governo. Mas hoje Deus me levantou para ser voz e a gente vai vencer. Eu não sei como, mas a gente vai vencer. Olha, a gente agradece imensamente a presença de vocês aqui. E conte com o programa Fala Espírito Santo também nesse propósito. É um programa feito por mães também, por mulheres. E hoje, assim como Santa Rita está em luta, hoje a nossa redação também está assim. Pela Sofia, pela Andressa, e a gente não pode mais aceitar, noticiar isso. A gente não pode normalizar, né? Seja pela família do Luciano, pela família da pequena Alice, da Kemily também. Essa justiça precisa ser feita e também precisam de ações preventivas. Obrigada, Rosely, pela sua presença aqui com a gente. Sempre uma alegria. Seu José Augusto, sua filha vai precisar muito mesmo da sua força. Um abraço a toda a família que também está aqui nos bastidores com a gente. E conte com a gente, tá bom, Aline? Que Deus te dê a força que você precisa a cada amanhecer, mãe. Muito obrigada, eu vou precisar. Muito obrigado, a gente agradece pelo espaço, né? E por dar voz a gente, porque é o que mais nós necessitamos nesse momento, é de voz. É de falar para as pessoas, gente, não tenham medo, não tenham medo. Nós temos que seguir as nossas vidas. Nós não podemos ficar refém dentro de casa, enquanto os criminosos estão lá fora. Vamos, gente. Hoje nós temos uma manifestação. Eu peço a todo mundo de Santa Rita que me apoie, porque eu vou estar lá. A minha família vai estar lá. Mais famílias que perderam seus entes queridos. Eu peço a vocês estejam lá com a gente. Nos ajude, porque hoje nós começamos a escrever uma nova história dentro do bairro de Santa Rita. Hoje nós começamos um novo capítulo nesse local tão sofrido que é o nosso bairro. Reforçando, nós não queremos mudar de bairro, nós queremos mudar o nosso bairro. Nós queremos mudar o local onde nós vivemos. Nós queremos mudar o local aonde nós criamos os nossos filhos. Queremos melhoria, sim, mas tudo começa a partir de agora. Santa Rita, a partir de hoje, vai ser um novo local. A rua Adolfino Zamprogno, que tem um nome que é vergonha, se chama Rua do Bené. Mas a Rua do Bené hoje passou, não é passado.
Não existe mais Rua do Bené. De hoje em diante, a rua é Adolfino Zamprógono. Nós podemos mudar, gente, nós podemos mudar o nosso local onde a gente vive. Nós não necessitamos de sair daí. Nós não necessitamos de mudar de localização. O que nós queremos é melhoria. E essa melhoria, a partir de hoje, ela vai chegar em Santa Rita. E nisso eu creio, porque eu estou botando a minha cara, eu estou botando a minha voz à disposição de vocês, à disposição de todos aí dentro de Santa Rita. Todos me conhecem e, a partir de hoje, eu vou ser a voz desse local. Esse é um apelo dramático de um avô que acaba de perder a neta, vítima desse ataque que a gente está noticiando, a gente está acompanhando desde o último sábado. Obrigada, gente. Uma boa tarde, viu? Boa tarde.